Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre educação na Idade Média. A aula de hoje foi preparada com base das páginas 96 a 116 do livro História da Educação e da Pedagogia, da professora Maria Lúcia de Arruda Aranha. Então, a gente começa falando o que foi a Idade Média. A Idade Média é um período histórico que durou mais ou menos 1000 anos. Ele começa com a queda do Império Romano e termina com a tomada de Constantinopla pelos turcos. O Império Romano ele pode ser dividido em dois: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente ou Bizantino. O Império Romano do Ocidente ele sofreu com a fragmentação do seu território devido à invasão dos bárbaros, sendo conhecido por um período de decadência, nesse momento que a gente está estudando agora. Já o Império Romano do Oriente ou Bizantino, ele teve um maior desenvolvimento. Ele está ligado à tradição romana, ao uso do latim, à existência de um papa em Roma como autoridade responsável pela decisão dos assuntos da religião cristã, e a tomada dos turcos desse território culmina na queda, na fragmentação do território e na retomada de costumes mais antigos, inclusive com o uso do grego e maior controle na mão do imperador. A educação nesse quadro dá ênfase à vida religiosa, tem uma preocupação muito grande com as heresias. No entanto, não há predomínio do ensino religioso na escola e é possível ver que havia estudo dos clássicos. A gente vê a oferta de uma formação humanística para a preparação dos funcionários que serviriam, mais acostumados, e a existência de uma universidade voltada para o ensino de filosofia, ciências e o direito romano justiniano. A gente vai ver que os estudos religiosos vão acontecer nas escolas monásticas e o estudo religioso mais de tradição clássica na escola patriarcal. Temos ainda nesse momento o Islã, que foi fundado pelo Maomé. O Maomé ele foi o responsável por unificar várias tribos árabes que viviam em conflito por meio da pregação e às vezes com o uso da ação guerreira. São monoteístas, acreditam em Alá. O livro sagrado é o Alcorão, que serve tanto para a conduta moral como para a conduta religiosa. Com a morte de Maomé, nós vemos a expansão do território e com isso a cultura árabe, de certa forma, vai sofrer um pouquinho de interferência dos povos conquistados. Na educação, existem casas de sabedoria, que são locais com biblioteca, centros de estudos de ensino e corpo de tradutores. São povo que tem um interesse muito grande em pesquisa e experimentação, sobretudo na área de matemática, medicina, geografia, astronomia e cartografia. A partir do século X, a gente observa o surgimento de escolas primárias de leitura e de escrita e que há o uso do Alcorão para a educação moral. A Europa cristã, a gente divide a Idade Média em dois períodos, a Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média ela é marcada pela invasão dos bárbaros, fragmentação do território, despovoação das cidades e migração da população para o rural, para viver em torno de castelos sob a proteção do senhor feudal, uma sociedade agrária, um cortesanato caseiro, com comércio baseado na troca de moedas, nas trocas devido ao desaparecimento das moedas. A gente vê também o desuso do direito romano, uma sociedade feudal baseada nas relações de sucerania e vassalagem e a posição social atrelada à relação com a terra. Os proprietários da terra no ápice da pirâmide social e aqueles que trabalham na terra na base da pirâmide. Temos influência da herança greco-romana, herança essa que vai ser confinada dentro dos mosteiros. Nessas sociedades, os únicos letrados são os monges e a igreja ela tem controle não só da educação, como dos princípios morais, políticos e jurídicos. E nesse período, a religião ela é muito importante porque ela é um elemento agregador de um povo que estava em territórios bastante fragmentados. Quando, no século VIII, a gente vê que os europeus eles perdem acesso ao mar Mediterrâneo, que era o principal caminho do comércio, isso leva a uma mudança no quadro econômico e a gente vê que com isso as pessoas vão migrar do urbano para o rural e isso leva a um desinteresse da população em aprender a ler e a escrever. Então a prática de leitura e escrita ela se torna controlada pela igreja.
A gente percebe que existiam alguns livros poucos, esses livros eles tinham eram bastante ilustrados, para que a pessoa que não fosse alfabetizada pudesse ter uma interpretação dele, interpretação essa conduzida pelos preceitos religiosos. E vemos muito uso de poesia e música com temática religiosa, a contação de histórias de santos que eram exemplos de pessoas que tinham uma alta devoção e o ideal de comportamento. Após a queda do Império Romano, ainda existiam algumas escolas leigas e pagãs no ensino das 7 artes liberais. Depois do século V, elas desaparecem e a igreja se torna detentora do monopólio da ciência e do saber. A gente vê então o funcionamento de escolas cristãs ao lado de mosteiros e catedrais. Nos mosteiros, voltados à formação dos novos irmãos, e as catedrais para o ensino de latim e humanidade. Aqueles que se saíam melhor nesse ensino teriam acesso à formação em filosofia e teologia. Com a queda do império, a gente vê também que existe entre a população um sentimento de desacreditar, um sentimento de desgosto. E muitos, em busca de um sentido para a vida, vão buscar refúgio na religião e passam a repudiar o prazer sexual, começam a praticar jejum, se dedicar à oração e acabam se convertendo a monge. Monge era uma pessoa que procurava na solidão a perfeição, se afastando da vida humana e se aproximando da vida divina. E o monaquismo é um movimento da religião que é guiado por uma série de princípios que se baseia nessa vida e atividade solitária dos monges. Na Baixa Idade Média, a gente vê uma mudança desse quadro. A Baixa Idade Média começa no século XI, a gente vê a ascensão da burguesia comercial, tanto econômica quanto politicamente. Temos o renascimento das cidades do comércio, ressurgimento das artes e a luta social entre os burgueses e os senhores feudais. Temos nesse período o renascimento carolíngio, que é quando Carlos Magno, que era imperador, traz alguns intelectuais proeminentes para propor uma reforma na vida eclesiástica e, consequentemente, no sistema de ensino. Então, em substituição às escolas paroquiais e monacais, é proposta a escola paladina. Essa escola paladina, ela se baseia no ensino das 7 artes liberais, e essas 7 artes estariam divididas em trivium e quadrivium. O trivium, que fosse, se a gente trouxesse para o nosso sistema de ensino hoje, seria o equivalente ao ensino médio, que é quando os sujeitos fariam estudo da gramática, da retórica e da dialética. Era uma formação voltada ao ensino do bem falar, da lógica, da arte de raciocinar. Já o quadrivium era um estudo de geometria, aritmética, astronomia e música, como se fosse o equivalente hoje ao nosso ensino superior. Temos ainda o surgimento de escolas seculares, que é algo que recebe bastante influência da burguesia. Com o movimento das cruzadas, temos a reabertura do mar Mediterrâneo, desenvolvimento do comércio e renascimento das cidades. Essas cidades se organizando em burgos, que é onde viviam os servos libertos que viviam do comércio. Então a gente acaba que vê um quadro em que temos o castelo do senhor feudal, o mosteiro dos monges e a cidade onde estavam esses servos livres. E a escola proposta por eles era a escola secular, a escola do século, do mundo. Era uma escola sem atividade religiosa, cujo objetivo era formar para uma vida mais prática, para uma vida da cidade. Eram escolas pequenas, conduzidas por professores leigos nomeados pela autoridade municipal. O latim é substituído pela língua vernácula, ou seja, o idioma que falado naquele local, e eram turmas mistas de idades bastante variadas. Numa mesma turma você poderia se deparar com uma criança de 10 anos e um senhor de 60 anos, ou seja, não era uma educação para a infância e adolescência tal qual estamos acostumados na sociedade em que nós vivemos. O rico patriciado urbano, ele vai receber uma educação para a cultura. Os comerciantes e artesãos que se dedicam ao trabalho manual vão aprendê-lo em escolas profissionais, juntamente com rudimentos de leitura e escrita, e a maior parcela da população vai ficar a Deus dará. Existiam nesse momento corporações de ofícios ou grêmios, que eram associações que instituíam padrões mínimos para a produção dentro de cada profissão. Para que um sujeito pudesse ser dono de uma oficina, ele teria que ter recursos econômicos, provar que era capaz de produzir uma obra-prima, teria que pagar uma taxa, obter o título de mestre
e ter licença para montar o seu negócio. E tudo começava quando ele era um aprendiz, quando ele ia se inscrever numa oficina de um mestre para poder aprender o ofício, depois ele fazia a prova e recebia o título de mestre, via se ele estava habilitado ou não. Temos ainda a formação dos cavaleiros com a fragmentação dos reinos. Começou a haver demanda por pessoas que cuidassem e protegessem esse reino de novas invasões. Então surge a figura do soldado, que era a pessoa que tinha cavalo, uma roupa adequada, que no caso era uma armadura própria, e sabia manejar armas. O acesso a esses itens não era uma coisa para a maioria da população, então acaba sendo uma atividade da nobreza. A formação do cavaleiro começava aos 7 anos de idade, quando ele era conduzido para viver em outro castelo como pajem. Depois ele era promovido a escudeiro e acompanhar o trabalho de outro cavaleiro. E a partir aos 21 anos acontecia uma cerimônia quando ele era consagrado cavaleiro. E a formação do cavaleiro era muito pautada numa severa disciplina moral. Existia na Idade Média universidades, mas o termo universidade não era tanto tal qual conhecemos hoje. Universidade era sinônimo de assembleias corporativas que eram muito comuns, a reunião de sapateiros, carpinteiros, marceneiros. A universidade tal qual conhecemos hoje seria a universidade de mestres e estudantes, e ela foi criada por influência da burguesia que queria ascensão social. A gente vê nelas um ensino de filosofia, teologia, leis e medicina. No primeiro momento elas funcionavam sob a regência de alguns mestres formados pelo clero, mas que não foram ordenados e funcionavam em ambientes bem improvisados. Não nada como a gente tem ideia hoje. A gente tem no século X a criação da Universidade de Salerno, na área de medicina, Universidade de Oxford e Cambridge, que são conhecidas nossas hoje. Foram fundadas na Inglaterra para o ensino de matemática, física e astronomia. Na Idade Média, a gente tem algumas colocações sobre a educação da mulher. As menos favorecidas economicamente iam trabalhar ao lado do marido e as mulheres nobres recebiam algumas aulas no castelo de música, religião, fundamentos de arte e trabalhos manuais e femininos. Com a criação das escolas seculares pela burguesia, começam-se alguns debates sobre a necessidade ou não de ofertar esse tipo de educação para a mulher. E é interessante a gente notar que nos mosteiros recebia-se mulheres de 6 a 7 anos de idade para que elas fossem educadas. Lá elas aprendiam a ler e escrever, que era algo restrito aos monges, artes de confecção de miniaturas e algumas vezes, algumas delas trabalhavam até mesmo na produção de manuscritos. Temos nesse período uma corrente filosófica chamada patrística, que é uma corrente que defende a fé e a necessidade de conversão de não cristãos. Ela faz um retorno ao pensamento grego, mais especificamente ao de Platão, adaptando esse pensamento ao cristianismo. Tem uma forte fundamentação moral religiosa que propõe a abdicação do mundano e o controle das paixões para se aproximar do divino. E essa corrente patrística ela contribui muito para a formação de uma filosofia cristã, sobretudo por Clemente e por 2 autores, que são Clemente de Alexandria e o Orígenes. Temos nessa corrente Santo Agostinho. Santo Agostinho ele foi primeiramente professor de retórica, ele se converte à seita dos maniqueus e depois ao catolicismo. Ele vai se dedicar à filosofia cristã, em propor teorias que consigam conciliar a fé católica com a razão dos gregos. Ele escreve um livro chamado Magistro, é um livro de cunho pedagógico dedicado ao seu filho, e nele ele propõe 2 tipos de conhecimento: o conhecimento imperfeito e imutável, que vem dos nossos sentidos, e o conhecimento perfeito e imutável, que vem do divino. Então, para ele, cabe ao homem receber a Deus, porque Deus é o conhecimento de todas as verdades. É ele que ilumina a razão. E a educação deve trabalhar para o autocontrole do sujeito dessa aproximação com Deus. Temos filósofos enciclopedistas, eles surgem na segunda metade da Idade Média, eles fazem um retorno aos clássicos gregos e romanos e fazem um trabalho muito grande de leitura, de tradução, de seleção desses textos da fé cristã e acabam estabelecendo também alguns parâmetros para a interpretação desses textos. São, exemplo, Boécio, Cassiodoro, Marciano de Capela e Isidoro de Sevilha. Temos uma corrente também filosófica chamada escolástica, que é a mais alta expressão da filosofia cristã medieval. Ela tem seu apogeu entre os séculos XIII e início do século XV,
refere-se à filosofia ensinada na escola. O escolásticos, no primeiro momento, é o professor das artes liberais, que depois se transforma em professor de filosofia e de teologia. E para essa corrente de pensamento, o homem é uma criatura divina e sua passagem na Terra deve ser dedicada à busca da salvação da alma em busca de uma vida eterna. A escolástica também ela pega o conceito de razão dos filósofos gregos e dá uma transformada em princípio da razão, que o ser humano, o sujeito ele deve fazer consulta aos sábios e os intérpretes autorizados pela igreja sobre a leitura dos clássicos e dos textos sagrados para se ter acesso a uma vida mais plena. Dessa forma, se evitava que um texto ele fosse livremente interpretado, a pluralidade, mantendo-se uma certa coesão. Tem-se nesse período uma preocupação muito grande com o combate de heresias, porque a Igreja Católica elas cresciam com a urbanização. Eles trabalhavam não com a imposição da crença, mas com convencimento, feito por uma argumentação sustentada em um sistema lógico de defesa do ponto de vista. Para eles, a filosofia é a serva da teologia, ela está abaixo da teologia, ela serve a teologia, e o método escolástico é muito parecido com o sermão que a gente tem na Igreja Católica, no qual é feita uma leitura, um comentário, uma questão e uma discussão, induzindo a uma interpretação daquele texto. Temos nessa vertente São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino ele vai receber a influência de Aristóteles. Aristóteles, antes dele, tinha uma certa desconfiança porque os textos tinham sido traduzidos pelos árabes, e o São Tomás de Aquino ele faz uma apropriação desse texto e também escreve, como Santo Agostinho, um livro chamado De Magistro, e ele defende que a educação é o que torna a realidade aquilo que é potencial, que desenvolve o ser humano com o auxílio do mestre, e para ele o ensino deve se respaldar nas escrituras sagradas e se deve educar para a verdade, superando a tentação e o pecado. Por fim, na Idade Média, a gente vê em contraposição duas correntes teóricas, os realistas e os nominalistas. Os realistas, eles são os partidários da tradição, aqueles que defendem que a verdade absoluta está na fé e que a ênfase deve se dar nos valores morais para que essa corrente não se modifique, e os nominalistas, que sofrem influências do racionalismo burguês, que já defendem que existe um individual e o critério para se ter acesso à verdade é o uso da razão, não da fé. Então, pessoal, na aula de hoje a gente viu como que funcionava a educação na Idade Média, vimos que as reflexões eram movidas pela fé e que a educação, nesse caso, está ligada à salvação da alma e ao combate das heresias. No entanto, a gente observa que no final desse período já vão sendo postas algumas modificações, a gente já vê trazendo de novo o ideal de razão dos gregos para a mudança do quadro, que é que a gente vê no nosso próximo encontro. Então é isso, pessoal. Caso tenha alguma dúvida ou pergunta, eu estou à disposição de vocês e até a nossa próxima aula.